Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para a gente começar mais uma aulinha, né? Mesmo à distância, mas nós vamos começar agora a focar nos estudos, no aprendizado, tá bom? Bom, e o que a gente vai falar nessa aula de hoje? Bom, nós vamos estar usando a apostila no capítulo 5, sendo que essa apostila é a apostila 1, entre a página 164 até a página 182, tá? Mas antes da gente começar a gravar e a explicar toda a apostila, eu vou pedir para vocês algumas coisas, tá? Primeiro, use a apostila, esteja com ela em mãos. Se puder conseguir, ao prestar atenção nessa videoaula, com a sua orientação de estudos também, será muito legal. Mais uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: toda vez que você precisar fazer uma anotaçãozinha, marcar alguma coisa, pausa o vídeo, faz essa anotação e depois segue os seus estudos, tudo bem? Eu preciso só falar mais uma coisa. Quando você tiver dúvida, você marca ela direitinho no seu caderno, numa folhinha, que em outro momento, pelas redes sociais, pelo próprio aplicativo do Plural, a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas de vocês. Bom? Beleza? Então, vamos lá. Qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é o iluminismo, conhecimento, limites ao poder, né? Então, conhecimento de quê, com quem, para quê e limites de poder de quem. Bom, para a gente começar a entender conhecimento, eu vou voltar algumas aulas que vocês tiveram para trás, que foram aulas lá da época do Renascimento, onde a busca pelo saber, a busca pelo conhecimento ficou muito grande, lembra? Tanto é que desenvolveu as navegações, desenvolveu a matemática. Então, aqui a gente está dando continuidade nessa proposta, e o que eu preciso que você lembre é que, além dessa continuidade da busca pelo conhecimento que a gente está falando, a gente também vai ter agora uma busca por limitar o poder de um grupo. E quem é esse grupo? Quem será essa pessoa que vai ter o seu poder limitado? Bom, para a gente chegar a essa resposta, eu vou pedir para você olhar essa imagenzinha que está abrindo a sua apostila, que é a Bastilha. O que é essa Bastilha? Essa Bastilha era uma prisão real, tá? Especificamente de um rei, que era o Luís XIV, tá? Esse Luís XIV é aquele rei Sol que nós falamos há um tempo atrás, né? Que ele era o poder absoluto na França, ele tinha o personalismo, ele representava a propriedade, ele representava o Estado francês. E esse rei na França, ele era chamado de rei absolutista ou rei do Estado moderno, né? Porque ele comandava um país. E esse Luís XIV, como ele tinha o poder de elaborar as leis, de julgar as leis e de punir as leis, colocar as leis, né, a punição em prática, ele mandou construir nada mais, nada menos que uma prisão real, uma prisão para os seus inimigos políticos. Então, toda vez que alguém desobedecia uma lei, escrevia algum texto que ele não gostava, fazia algum comentário que não era do agrado dele, era seu inimigo político, ele decretava uma punição que era para ser preso nessa prisão, tá? Então, essa prisão, ela é o símbolo do poder real, ela é o símbolo do poder absolutista. Logo em seguida, nós vamos começar a olhar uma outra imagem, que é essa aqui, ó. Tem um senhor sendo preso, uma moça aqui contida e guardas reais levando esse homem para a prisão. Aqui no seu textinho, você vai ver que esse homem que está sendo preso, ele se chama Voltaire, tá? Não fala Voltaire não, que fica feio. Voltaire, ele era um filósofo, e aí eu volto no enunciado do nosso título, que é a questão do conhecimento. Os filósofos nessa época buscavam muito a busca do aprendizado, a busca do saber, e eles criavam teorias e argumentações em busca desse saber. E esse Voltaire, como ele tinha muito essa proposta da busca do saber, ele escrevia muitos textos criticando o poder do rei. Então a gente já responde duas coisas. Quem era o poder que vai ser limitado? O do rei. E qual é o saber? O saber
da ciência, né? O saber da pesquisa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a primeira imagem, que tem a ver com a Bastilha, que é uma prisão real, então ela é o símbolo do poder absolutista. Esse rei, por ter o poder total, poder absoluto nas suas mãos, ele faz as leis, ele elabora as leis e ele julga as leis. Já esse filósofo, que é esse mocinho aqui, ele está sendo preso por fazer críticas a esse rei. Então, já matamos o enunciado na nossa apostila. Iluminismo é a busca pelo saber, e quem é a pessoa criticada, quem vai ter o seu poder limitado, será os monarcas absolutistas, beleza? Bom, até aqui já deu para fazer uma pausa, uma anotaçãozinha, alguma observação? Já conseguiu abrir a apostila? Achou a sua orientação de estudo? Então vamos lá, beleza? Bom, o iluminismo, ele pode ter outras denominações, outros títulos, tá? Iluminismo, eu vou explicar esse aqui primeiro e depois eu vou chegando nos outros nomes, tudo bem? Iluminismo tem a ver com iluminação. Toda vez que a gente pensa em história em quadrinhos, em uma animação, quando a gente quer representar alguma ideia, geralmente a gente faz ou um balãozinho ou uma lâmpada, que quer dizer a luz, o conhecimento, o esclarecimento. Então, o iluminismo tem a ver com essa proposta de buscar o conhecimento, de buscar a razão. Razão aqui, gente, lembrem-se lá nas aulas da Elaine, ok? Que é aquele questionamento. Eu tenho uma proposta, eu quero provar essa ideia e eu pesquiso sobre ela. Então, iluminismo se trata da busca do conhecimento, da busca do saber. E toda vez que eu tenho o meu saber, eu já vou indo para o próximo título aqui, ó. Eu tenho as luzes. E esse período que o iluminismo está acontecendo, ele passa a ser chamado de século das luzes, ou século do saber, ou século da ciência, tá? Então, por isso que a gente deu esse títulozinho para o iluminismo. E por que o último nome aqui, ó, a gente denomina como racionalismo? Porque eu estou raciocinando, eu estou racionalizando sobre alguma ideia. Eu estou usando o método científico, eu estou usando algo chamado empirismo, que vocês já fizeram em outros momentos em aula de ciências, né? Você vai lá, você investiga, aquela aula de abrir o peixe, lembra que vocês vão anotando tudo e vão anotando passo a passo até descobrir o que acontece? Era mais ou menos isso. Então, a gente pode definir o iluminismo como um movimento político, econômico e filosófico que busca o conhecimento, o saber, a razão. Quem vai liderar esse movimento, a gente já vai descobrir daqui a um segundinho dentro desse slide. Quando? Século XVIII, tá? Alguns professores e alguns livros, por causa de um filósofo que a gente vai falar lá na frente, dizem que começou no finalzinho do século XVII. Pode constar como isso também, tá? Mas ele acontece primordialmente falando dentro do século XVIII. Quem é o grupo que está buscando o conhecimento, que está questionando as coisas, que está querendo transformação? Um grupo muito interessante que você já vem vendo ele aos poucos, ele está ganhando espaço nas nossas aulas de história, que é a burguesia. Essa burguesia, ela já conseguiu a unificação dos impostos, ela já conseguiu a sua liberdade religiosa, mas ela não estava tendo duas coisas que ela vai começar a buscar: a liberdade política e a participação política e a liberdade econômica. Maria, mas lá atrás, quando o rei chegou no poder, ele deu a unificação dos impostos, das medidas. Ele deu uma vantagem econômica, mas a burguesia não tinha a liberdade econômica. É um pouquinho diferente, a gente vai entender isso, tá bom? E o que esses homens, esses pensadores, esses filósofos, esses racionalistas pretendiam? O que eles queriam abolir? O que eles queriam acabar? O que eles não aprovavam, vamos dizer assim? Primeira coisa, o poder absoluto. Lembra ali atrás que a gente já falou? Fazer as leis, julgar as leis e colocar as leis em prática. Tudo isso não era questionado pelas pessoas daquela época. Por quê? Porque os reis tinham a validação do seu poder através da teoria do direito divino, que vocês já estão cansados de saber, que é aquela explicação que o rei representava Deus na terra, ou era escolhido para governar, né, por Deus.
Outra coisa que os racionalistas ou os iluministas tentavam colocar fim, tentavam acabar, era a proposta mercantilista. Lembra que vocês fizeram alguns exercícios, aulas para trás? Mercantilismo, política econômica de um Estado absolutista, prática de um rei ganhar dinheiro. Agora eles não querem ganhar dinheiro para um rei, a burguesia quer ganhar dinheiro para ela. Por isso que está escrito aqui em cima, superar as barreiras, entre elas as barreiras econômicas. Tudo bem? E última, que já está vindo lá de aulas para trás, que é a influência religiosa na explicação da ciência, da política e da economia. Eles querem acabar com a influência religiosa, tanto da instituição católica quanto das novas religiões cristãs que estão aparecendo nesse momento. Esses filósofos, esses iluministas, acreditavam que a fé atrapalhava a busca científica, atrapalhava o desenvolvimento e a elaboração de novas ideias. Por quê? Eles justificavam que a explicação pela fé, pelo dogma, não trazia a luz e a razão, como o nosso título aqui vem dizer, tá bom? O que eles estão almejando? Lembrando que eles aqui é a burguesia. Um desenvolvimento econômico, uma autonomia econômica. Eu não sei se vocês notaram que aqui no meu cantinho do meu slide, tem a página. Essa página é a sua página aí da apostila, tudo bem? Então, em várias partes dos meus slides, você sempre vai encontrar a página que eu estou, beleza? Vou seguir, pessoal. Aqui é a sua página da apostila, onde você vai encontrar um título seguinte, o antigo regime em xeque. Essa palavrinha xeque é aquele gesto na hora do xadrez que é o cheque final, é a jogada final, é aquela jogada do vencedor. Então, como você vence uma partida? Você derrota o rei. Aqui é mais ou menos isso. Eu estou colocando o rei para fora. Eu estou dominando o rei, tá bom? Então, aqui nesse parágrafozinho aqui, eu vou pedir para você fazer uma breve anotaçãozinha, pessoal. Ela vai aparecer aí, Eita, tá com preguiça. Chegou, tá? Então, aqui no cantinho da sua apostila, eu gostaria que você fizesse essa anotação aí, questionamento do poder do rei. Quem está liderando esse questionamento? Nós já vimos para trás, a burguesia. Ok? E quais eram esses poderes do rei? Estão aqui, nessas bolinhas, que você também vai fazer uma nova anotação para mim, que é a explicação ou o exemplo do poder absoluto do rei. Tudo bem? Eu não vou parar para você fazer a anotação, porque você pode pausar o vídeo, beleza? Bom, aí então, lá na sua lista, lá do dia 16, você já consegue explicar conhecimento e limites ao poder, tá? Também como você consegue explicar o conceito de regime em xeque, ok? Beleza. Aqui nós vamos começar a ver as principais críticas feitas ao rei. E quem está liderando essas críticas, quem está liderando as críticas ao absolutismo, como eu já havia falado, a própria burguesia. Mas de qual país começa a surgir a crítica? De onde? Principalmente da Inglaterra, que é o primeiro país que está passando por transformações econômicas e, às vezes, religiosas. Lembra lá quando houve a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana, onde aquela brincadeirinha nossa que a gente faz, Jaime, Carlos, Jaime. Então, nessa brincadeira, os dois primeiros reis, a gente percebe que quando o segundo rei é decapitado, lá na Revolução Puritana, a gente percebe que o rei morreu guilhotinado. O rei é gente comum, ele morre, ele sangra. Lembra que a gente já falou disso? Se o rei morre, ele não é sagrado. Primeiro questionamento da burguesia. Outro questionamento da burguesia. Por que o rei tem que elaborar a lei? Por que ele tem que julgar? Por que a gente não tem a nossa liberdade política e econômica? Por que eu não posso participar da política? Também da Inglaterra veio aquela limitação dos poderes, que a gente já falou também lá na Revolução Gloriosa. Então, os dois países que a gente vai ver essa transformação do iluminismo,
Começa na Inglaterra com elementos econômicos partindo para a política e vai desencadear mais tarde na própria política. E aí a transformação política nós vamos perceber que vai acontecer mais dentro da França, tá? Principalmente no século XVIII. Não se esqueçam disso. Beleza? Vou passar, pessoal. As luzes e as ciências humanas, tá? Os iluministas, eles vão fazer isso aqui, ó. Os iluministas desenvolveram um amplo saber em várias áreas do conhecimento. Eles acreditavam que tanto na matemática, quanto na economia, quanto na medicina, quanto na astronomia, quanto na arte, quanto na filosofia, você teria que aprofundar, você teria que procurar muito para você melhorar, para você sair da ignorância, para você sair da escuridão e entrar nas luzes. Olha ela aqui, tá? Por isso que eles vão acreditar que quando você rompe com o pensamento religioso, você evolui, você está progredindo. Coisa que eu já falei lá atrás. Mas, Maria, como eu vou progredir? Como eu vou melhorar? Através do empirismo ou do método científico, mais conhecido às vezes como método investigativo. Eu tenho uma proposta, eu faço uma série de experiências, uma série de investigação, uma série de estudos para provar se aquela minha ideia é verdadeira ou não. Esses filósofos, eles vão se concentrar em várias áreas do saber, mas a gente aqui na nossa aula de história, a gente vai focar muito no saber político e econômico. Por quê? Porque foi o foco principal da burguesia. Em outras matérias, como na matemática, na filosofia e na própria ciência, vocês podem ouvir falar de outros pensadores, de outros filósofos, tá? Até na geografia também, beleza? Esses filósofos, esses homens, esses iluministas, vão acreditar que a razão humana vai levar à melhoria. Então, o homem vai deixar de ser ignorante para ser um homem conhecedor, um homem com aprendizado. Cuidado que a palavra ignorante aqui não se refere à pessoa bruta, violência, é aquele que tem desconhecimento de uma área do saber. Esses filósofos vão começar a fazer essa abordagem para quê? Para que o homem se torne livre para decidir sobre o seu caminho, tá? Então, esse conhecimento, essa busca de saber e escolha do seu caminho vai entrar em choque com a autoridade, com a centralização do poder do rei absolutista. Vamos? Olha a nossa página aqui onde estávamos, presta atenção, hein, pessoal? Não se distrai, não. E essa busca, esse racionalismo, esse iluminismo, ele tem elementos, ele tem características básicas. Em qualquer pensador, em qualquer filósofo que você vê, ele vai propor algumas características, alguns pontos em comum. O primeiro, que é a busca, o questionamento, o raciocínio, por isso a gente vai dar o nome aqui de racionalismo. A outra etapa, como eu já havia acabado de falar, que é a busca científica ou cientificismo, ser contrário à que a palavra anti-absolutista ou colocar em xeque ou buscar o fim do absolutismo, ser anticlerical ou anticlericalismo, também anticontrário, contrário ao clero, e aqui ele vai buscar a defesa das liberdades individuais. Toma cuidado, que essa liberdade não vai atingir a todos os grupos sociais, mas específico, ele vai ser voltado para atender aos interesses da burguesia. Então, o individual aqui vai ficar muito mais para a burguesia do que uma pessoa mais pobre, uma pessoa que vive no campo, um morador mais humilde ou um trabalhador das cidades daquele período, tá bom? Lá na sua página 167, você vai ver essa gravura. Essa gravura é um salão onde vários intelectuais começavam a dar ideias, fazer palestras, e as pessoas iam ouvir essas palestras para aprendizagem, para um aprofundamento, uma melhoria. Notem que as pessoas que estão indo sempre são da elite, ou nobres
ou até os próprios burgueses, dependendo do momento. E notem que eles não estão só desatentos, batendo papinho, como se fosse numa sala de aula. Eles sempre estão confabulando, eles sempre estão trocando ideias. Por quê? Porque a busca de ideias, o embate de pesquisa, o embate de opiniões vai trazer aqui um crescimento, tá? Nesse momento aqui, ó, ele vai mostrar para vocês algumas propostas que vinham dentro desse período. Se você puder, dá uma lidinha nessa legenda em casa, tá? Dá uma grifadinha nela, por favor. Vamos lá? Esses iluministas, esses filósofos, acreditavam que para a gente ter o saber, a gente tinha que pesquisar. E onde a gente vai pesquisar? Por isso que vai surgir um grupo de filósofos, um grupo de pensadores que vai acreditar que a enciclopédia era a melhor solução. Ô Maria, parece com aquele negócio chamado Wikipedia, quando eu tô com dúvida, eu vou lá no Santo Google, toc, 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 e ele me dá a resposta, me explica um conceito, ele vem com uma breve explicação e uma imagenzinha? Exato. A Wikipédia ou Wikipedia ou outros sites de busca que contêm uma informação com um breve comentário sobre aquele assunto era a essência das enciclopédias, tá? Do movimento enciclopedista daquele período. Por quê? Como que eu vou levar o conhecimento para todo mundo? Eu tenho que ter pessoas que pesquisem, pessoas que registrem essa informação e que cataloguem, em um documento, em um conjunto de livros. Como naquela época não tinha internet, eles colocavam numa sequência de livros. Seu pai, sua avó, um adulto mais velho aí na sua casa, deve ter tido um conjunto de livros vermelhos ou azul, chamado conjunto de enciclopédias. Era lá que a gente fazia tarefa, tá, galera? Era lá que a gente fazia trabalho. Bom, então, o que eram os enciclopedistas e o que eles queriam? Eles queriam alcançar o conhecimento, divulgar esse conhecimento para que todos os seres humanos conquistem a sua liberdade. Como? Para eu deixar de ser ignorante, para eu deixar de desconhecer sobre algo, e aí eu posso tomar minha decisão, aí eu posso ser uma pessoa que gera opinião. Por isso que vem aqui esse detalhezinho aqui, ó, sem ter que se submeter a outra pessoa. Aquela criticazinha. Quem seria essa outra pessoa? A autoridade do poder absolutista. Nossa, Maria, que coisa genial. Quem foi os caras que tiveram essa sacada? Esses dois mocinhos aqui, ó. Um deles chama Denis Diderot, tá? Não falo T porque é francês, e o D'Alembert. Esses dois mocinhos aqui, eles organizaram e coordenaram a coletânea de conhecimentos para formar a enciclopédia. Aqui tem uma breve explicação que esse livro conseguiria ser tipo um dicionário, seria uma base. Esse nomezinho enorme aqui, ó, Enciclopédia, o Dicionário Racional das Ciências, Artes e dos Ofícios por uma Sociedade Letrada. É o nome da coletânea enciclopedista daquela época. Essa capinha aqui é a capinha da primeira coletânea que tem. Ela geralmente aparece em prova, aparece em exercício ou associando ao conceito do iluminismo ou a ideia de divulgar conhecimento ou como uma crítica ao poder iluminista. Beleza? Maria, mas como funcionava uma enciclopédia? Dá uma olhadinha aí, ó, na sua página 168 e 169 que eu vou te mostrar. Ela funcionava através de um conjunto de breves informações, tá? Com breve explicaçãozinha, igual vem lá no Wikipédia, chamado verbetes. Esses verbetes eram termos, era um compêndio, uma configuração de explicações científicas sobre determinado assunto. Qual assunto? Como na Wikipédia de hoje em dia, de diversas áreas. Eu coloquei aqui, por exemplo, área científica, área médica, área filosófica, área dos artesãos, tá? Pode ter outros diversos áreas. A nossa apostila, por exemplo, trouxe uma ilustração de um verbete sobre equipamentos de carpintaria. Então, ó, aqui tem os equipamentos e aqui tem o nomezinho de cada um, e lá na enciclopédia vinha dizendo a função e como ele era. Isso poderia acontecer, por exemplo, com uma planta, com um animal,
com uma parte do corpo humano, com uma fórmula matemática. Então, o que era a enciclopédia e os seus verbetes? Era a linguagem empregada para facilitar a compreensão do leitor, colocando em contato com determinado conteúdo. O problema é que quando ele faz isso, ele começa a incomodar um grupo, principalmente os religiosos que gostavam de dar a explicação apenas pela fé, pelo seu dogma e não pelo um ponto de vista acadêmico, científico, e alguns nobres que viam o poder do rei abalado. Mas a galera da burguesia adorava a valorização da razão, da cientificidade, da liberdade, com novos saberes, tá? Com novas descobertas. Para a gente testar se vocês estão entendendo, eu vou fazer um exercíciozinho com vocês. Estão prontos para esse desafio? Então, bora lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente seguir, O iluminismo, ou ilustração, foi uma corrente de ideias que teve origem no finalzinho do século XVII, mas se desenvolveu principalmente no século XVIII, como nós já falamos lá para trás. O referido movimento, ilustração, racionalismo, século das luzes, é considerado importante por transformar a visão tradicional do homem moderno, que era aquele homem que tinha que obedecer os dogmas religiosos, que tinha que obedecer às decisões de um monarca, que não tinha liberdade, que não tinha autonomia. Vamos lá? Então, o iluminismo expressou a consolidação, firmar das ideias dos dogmas religiosos como importantes na vida de um ser humano? Pelo contrário, não podemos ficar com essa, por quê? Isso mesmo, porque eles criticavam os dogmas religiosos, beleza? Negação dos princípios do uso da razão. O próprio nome do movimento já diz, pessoal, ele era a afirmação, pois não contribuía para o conhecimento humano. Nada a ver. Então, já descartamos a A, descartamos a B. Tá seguindo comigo? Consolidação do uso da razão ou racionalismo como elemento essencial do ser humano. Olha, eu tô gostando dessa, hein, pessoal? Acho que eu vou ficar com ela. Mas vamos ler as outras duas para a gente ter certeza? Consolidação da providência divina dos reis. Eita, isso aí não foi lá atrás, Maria, com a teoria do direito divino, que Deus escolhe os reis? Então, a gente não pode ficar com essa, não é verdade? Negação dos valores do humanismo e do uso da razão? Vamos ver com qual vai ser? Eita, gente, acertamos, hein? Deu letra C. Tá seguro até aqui? Vamos fazer mais uma para ver se vocês estão sabendo mesmo? Segunda questão, tá? O pensamento iluminista, baseado no racionalismo, no individualismo, porque o eu é a minha pesquisa, é a minha descoberta, e liberdade absoluta do homem. Cuidado essa palavrinha absoluta aqui, porque dentro do contexto da época era próprio para um grupo social, tá? Ao criticar todos os fundamentos em que se assentava o antigo regime, criticar antigo regime, revelava as suas contradições e as tornava transparentes aos olhos de um número cada vez maior de pessoas. Lembra que eu peço para vocês lerem a fonte? Olha aqui a dica, tá? Entre as críticas ao antigo regime mencionadas no texto, podemos citar a rejeição, a negação iluminista do princípio de igualdade jurídica? Não falamos nada disso. Livre comércio, liberalismo econômico, republicanismo ou absolutismo monárquico. Do que a gente criticava mesmo? Lembra os 3 tópicos: anti-absolutismo, anticlericalismo, valorização da ciência, valorização da razão, busca de método científico. Então, se eu estou criticando 2, se não tem a igreja, tem o absolutismo monárquico. Com qual que você vai ficar? Eu vou ficar com a letra E. Isso mesmo, pessoal. Bom, vou te deixar uma tarefinha.
Algumas coisas já te foi pedido lá naquela listinha da orientação de estudo do dia 16, mas agora você está seguro para responder e fazer. Então não tem nada de desculpa de falar que não conseguiu fazer a lista porque não tinha entendido a videoaula, porque não tinha visto o link, porque não abria. Agora não. Você já teve a explicação, uma explicação pela apostila, agora você consegue. Então, ó, vou pedir para você fazer o já pensou nisso, ele está praticamente respondido, quem prestou atenção até agora, ok? Você vai fazer uma atividadezinha da página 170 e você vai responder até agora com embasamento as questões do 1 ao 9 da sua orientação de estudo. Pode ir marcando isso no caderno, que quando retomar as aulas a gente dá um jeito, beleza? Pessoal, não deixa de acessar o Maestro, não deixa de dar uma olhada lá no seu plural. Ora as minhas coisas vão como atividade, ora como material. E agora também vai ter essa videoaula, tá? Teremos outras videoaulas e também teremos uma ferramenta de contato daqui a uns dias, que é o Hangout, onde você vai conseguir tirar as suas dúvidas, a gente faz exercício coletivo por lá. Mas por hora, vou parar por aqui para você não ficar muito cansado. Estuda, foco na alimentação, organização do seu horário de estudo, rotina, não deixa de fazer as coisas, mas também dá uma divertida, vê um mangá, vê um vídeo, vê uma coisa que você gosta, tá? Joga, mas joga menos, não fica muito tempo nas redes sociais e olha, manutenção diária do estudo, ok? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus que vai dar tudo certo e aí a gente volta em outra aula, beleza? Na próxima aula eu retomo com vocês algumas coisas, tá? Vou parar nossa gravação. Um beijo.